Olá, meus amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo. Hoje é sábado, tá bom? A maioria das pessoas descansam num dia como hoje, né? Eu vou mostrar o tempo para você como é que tá. Estou na área de serviço, tá? Minha casa está por terminar, como você está vendo aí, ó. Nós temos, por enquanto, não dá para terminar, não tem dinheiro para terminar. Temos que cuidar apenas da manutenção mensal porque a coisa tá feia. Então, estamos na área de serviço. Vou mostrar para vocês aí como é que tá o tempo hoje. Ó, lá em cima, ó, você pode ver, eu já até tirei uma foto aí para pessoal aí, olha lá, ó. O tempo tá desse jeito, chuvoso, não sei se choveu aí no seu distrito, município ou cidade. Aqui no distrito tá dessa forma. Se eu mostrar para você para lá, ó, você vai ver que, tá vendo? Ó, o sol começa a querer fazer força para sair. Você tá vendo? Beleza, vamos lá. Nosso bate-papo aqui. Bom, onde eu tava mesmo? Aqui. Isso. Então, vamos aqui conversar um pouco. E o assunto de hoje é: juntos podemos mais, né? Nós, vocês bem sabem, nós estamos vivendo dias de crises, né? Uma crise em termos de saúde, gerou toda essa pandemia, onde todo o processo parou, empresas, algumas não vão conseguir voltar a funcionar, lojas que fechou nessa pandemia não vão abrir mais, os que vão abrir vão capembando, tá? Eu tenho uma empresa de prestação de serviço e nós estamos sentindo na pele essa pressão toda de ausência de recursos financeiros que toca uma empresa. É isso, ela gera valores e que gera valores, e todo o entorno dessa empresa, seja do tamanho da minha, que é pequena empresa, microempresa, seja pequena empresa, empresa de grande porte, ela gera valores para poder pagar suas contas, né? E as famílias também sofrem, porque o seu poder de aquisição cai, e eles entram agora naquele estado ou estágio de manutenção mensal, em que você coloca como prioridade as contas básicas. O que são prioridades de contas básicas? São o aluguel, a energia, a água e o alimento. São os 4 pontos principais das contas básicas. Claro que tem aí inserido a farmácia, né? E tudo mais. Vou colocar aí. Olha, farmácia para mim aqui em casa nós vamos pouco. Nós frequentamos muito pouco farmácia. Se bem que eu tenho que ter ali um remédio único que eu posso tomar em caso se eu der gripe, que é o Tilenol Sinus. Nem é a propaganda não. Não me dá alergia. Eu tenho alergia a remédio. Então, nós estamos vivendo esses dias de crise, de aperto, de cenários incertos, e nós precisamos de estarmos unidos, principalmente. Eu vou ler aqui um texto aqui, lá em Josué capítulo 24, verso 15, Josué fala, ó, no capítulo 24, verso 15, Josué diz, olha, vocês escolhem quem vocês vão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Certo? Quando Josué diz isso, é porque ele está convicto que a família dele estaria com ele nesse empreendimento. Certo? Quando Josué termina estas palavras aqui, é quando está no final das campanhas militares,
E agora as terras são divididas e o Estado de Israel, o recém-criado Estado de Israel naquele tempo, a nação se estabilizou nas terras onde eles deveriam, porque se você estudar a história, tá, você vai ver que aquelas terras onde eles reconquistaram novamente era deles. Eles saíram das suas terras e foram para o Egito, porque naquelas terras ali teve fome. Era muito comum naquele tempo acontecer isso, esse colapso, né, em termos de natureza, essas coisas todas, por ser uma região de Oriente, e lá a predominância de lugares mais secos, com ausência de água. Você pode ver, pesquise aí que você vai ver que Israel ele tem o esforço para poder extrair água potável para o seu povo, apesar de ter o Rio Jordão lá e outros rios lá que alimentam o país, mas há regiões, o país é pequeno, que tem necessidade de água, terras áridas. E ao estar escravizado no Egito, outros povos tomaram suas terras, e agora eles precisaram voltar, saíram do Egito, só que eles encontraram outros povos vivendo lá. Até mesmo parentesco. A maioria dos que estavam ali eram primos, né? Todos nascidos de Abraão. Só que não aceitaram aqueles que entrassem ali. Então houve um combate, houve guerras. E Josué combateu 31 nações até poder reconquistar. Quando chega nesse ponto, Josué fala, olha, vocês devem escolher a quem vocês vão servir. Você pode ver que Josué não impôs a população a quem eles deveriam seguir. Não que ele não estava evidenciando o próprio Deus. É que o povo judeu ele tinha a sua opção de escolha. Às vezes as pessoas acham que é obrigado, né? Tinha sua opção de escolha. Só que eles precisavam estar unidos naquele momento para eles poderem suportar as incursões dos inimigos. Não é tão fácil você chegar no seu terreno e dizer assim, agora está tranquilo, não vou ser atacado. Eles precisavam estar unidos. E a família é muito importante nisso. Talvez alguém pode ficar constrangido de eu falar dessa forma, mas nós precisamos estar unidos. Quando nós chegamos em Mateus 12, 25, já acontecendo com o próprio Jesus, Jesus fala assim, uma casa dividida não subsistirá. Mateus 12, verso 25. Por quê? Jesus estava sendo acusado que ele estava expulsando o demônio com o espírito de Beelzebul. Aí foi aonde ele disse essas palavras, ó, um reino dividido não subsistirá, assim como também uma casa dividida não subsistirá. Ou seja, a união da família, a união da comunidade, a união do estado, do município, do país em torno, para resolver um problema, ela precisa ser evidenciada. Mas ela começa onde? Ela começa na família, se estende na igreja. Como é que pode você querer resolver um problema se cada um está puxando para um lado? Nós precisamos chegar a um entendimento. Precisa haver o entendimento. É necessário, nesse momento, as discórdias serem deixadas de lado. É necessário, nesse momento, os nossos gostos serem deixados de lado em prol de uma causa, a sobrevivência de todos. Isso é muito mais acentuado na família, onde o marido e a mulher precisam trabalhar para que a família esteja unida em torno de um propósito. Por exemplo, se tem alguém desempregado na sua família, vai deixá-lo sem assistência, vai deixá-lo sem se importar com essa pessoa? Ou é sua família na hora das festas, na hora dos encontros? Não. Então, é evidente que nós precisamos estar unidos em prol disso. É só para um bate-papo que estou falando com vocês aqui. Quando esta família é unida, ela vai projetar essa união, se ele pertence a uma igreja, segue uma religião, ele vai projetar essa união da sua casa na igreja onde ele está vivendo. Isso é muito importante. Por exemplo, os pastores são líderes de igreja, e seus ministros,
e liderados, pessoas que ele delegou para certas atividades, essas pessoas precisam estar unidas com o seu pastor. Todos por um bem comum, a alma da pessoa. Ah, não, eu penso desse jeito, o outro, não, eu penso que é para lá, o outro pensa, não, eu penso que é para ali, o outro, eu penso para lá. A palavra de Deus está apontando o céu para cima. Como é que nós vamos falar que pensa que é para lá? Então nós não podemos fugir das nossas responsabilidades, nós precisamos estar unidos uns pelos outros. Depois sentamos na mesa e conversamos, né? Há tantos interesses aí, mas sentamos na mesa e conversamos e esclarecemos os pontos. E outra coisa interessante, falando em termos de unidade, de família, de igreja, principalmente como é que pode? Você tem uma igreja que está dividida, você tem lá um grupo de pessoas que está querendo dividir essa igreja. O Espírito Santo vai estar ali? Ah, eu tenho minhas dúvidas. Então é necessário nós buscarmos em Deus as respostas. É necessário nós evidenciarmos o nosso pastor, você que está na igreja, ouvir o teu pastor, sentar com ele, pedir conselho, procurar pessoas idôneas. Se você tem pessoas que estão se desviando de pensamento e te conduzindo a também sair da condição de um verdadeiro homem de Deus e mulher de Deus, você tem que tomar cuidado. Porque uma casa dividida não subsiste. Entendeu? E é muito comum acontecer nos dias de hoje isso. Se você analisar a história, não só do povo judeu, mas das nações até aqui, boa parte dos problemas que as nações tiveram foi por causa da desunião. Você está entendendo? E no nosso país, você pode observar, há pessoas que não estão interessadas, elas querem que você se lasque mesmo. Por quê? Quanto mais ruim você tiver, melhor para ela poder subsistir. Há outros que não. Então, essa briga de entendimento é prejudicial a todos. Mas qual é o foco agora? O foco é o bem-estar de todos. O que realmente Deus quer para o seu povo? Quer que todos cheguem ao entendimento comum de que para chegar no céu, nós precisamos observar simplesmente os seus preceitos. Você está entendendo? E não ideias que as pessoas estão colocando aí. Cuidado, você que é jovem, você que tem sua esposa, você que tem seu marido, você que tem sua família. Eu sempre falo aqui em casa, é todos por um e um por todos. Então, nós precisamos evidenciar isso, que uma família unida, que uma cidade unida, que um povo unido, uma igreja unida, prevalecerá, eles ambos prevalecerão sobre o mal. Que Deus abençoe a sua vida, que você alcance os objetivos que você precisa e vamos seguindo. Até uma próxima oportunidade.